Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento e nessa trajetória que envolve a arte. Então, vamos ver o que é que nós temos na aula de hoje? Bem, na aula 3, objeto de conhecimento, contextos e práticas, detalhamento, arte contemporânea, arte conceitual, pop art, op art, expressionismo, abstrato, minimalismo, hiperrealismo e a influência da arte indígena, africana e europeia nas artes brasileiras. Certo? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Muito bem, então iniciando a nossa aula que envolve a arte conceitual. Já estamos falando conceito, o que é que nós temos por conceito? Então, eu trouxe para vocês aqui o conceito de algo, de um objeto, trouxe o objeto e o objeto, uma imagem, uma fotografia que remete o objeto na sua funcionalidade, certo? Então, quando eu falo tipiti, a pessoa ela tem que ter um pré-conhecimento do que eu estou falando. Vai levar a pessoa que já conhece aquele pré-conhecimento, lembrar do que é um tipiti, o seu formato, a sua utilidade, o seu conceito e a forma original. Então, nós temos 3 elementos que vão conceituar a palavra tipiti. Então, dentro do conceito, o tipiti é um cilindro de aproximadamente 2 metros de comprimento, cujas extremidades são reforçadas. Em um dos lados é colocado a massa de mandioca prensada pelo objeto para extração do líquido. Então, aqui nós colocamos, né, o tipiti. Aqui o conceito que ele prensa a mandioca para tirar o caldo, né, que vai ser formado o tucupi, etc. Mas será que ele só tem essa funcionalidade de amassar a mandioca? Não, eu lembro muito bem que o tipiti também era utilizado para colocar o caroço do cacau, tirar, que as pessoas chamavam de guelé-guelé, né, que é o suco que vem do caroço do cacau. E depois as amêndoas eram colocadas para secar, porque já tinham tirado toda aquela polpa. Então, o tipiti ele vem com esse conceito. Então, a arte conceitual traz o conceito, o objeto e sua funcionalidade. Certo? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o que é essa arte conceitual. Vamos lá? A arte conceitual é um movimento artístico que surgiu na década de 1960 e 1970, onde a ideia ou conceito por trás da obra é mais importante do que sua execução física. Nesse tipo de arte, o foco está na comunicação de uma mensagem ou na exploração de uma ideia, em vez de criar uma peça visualmente atraente ou tecnicamente impressionante, certo? Então, existem N conceitos e N questionamentos em relação à arte conceitual. Vamos ver? Então, questionamento em torno da arte conceitual. Fundamentalmente, a arte conceitual tem o papel de romper um padrão de arte e de contemplação das obras. As artes conceitualistas desafiam o espectador a entender e consumir a arte de uma forma diferente da forma habitual. O que é esse consumir? É você observar, é você tocar, é você até participar desse momento de criação ou então do manuseio enquanto ela está sendo exposta. Continuando, a arte conceitual quebra padrões quando foge do que se imagina ser uma arte normal, como, por exemplo, um quadro ou uma pintura. As obras conceitualistas são compostas por objetos comuns e por muitas vezes simples à primeira vista, o que gera diversos questionamentos. Então, dentro dessa arte conceitual, eu trouxe para vocês, né, justamente uma obra que ela vai passar por movimentos e sendo conceituadas de diferentes formas, porque ela vai quebrar paradigmas da arte. Então, o que vocês já imaginaram, de repente, colocar um mictório para exposição? Simplesmente porque o artista famoso foi lá e assinou. Então, ele tira a arte, né, vamos dizer, da sua forma tão acadêmica e traz para o teu cotidiano,
trazendo uma outra visão de objetos que fazem parte ali do teu cotidiano. Vamos ver uma dessas artes que vocês já devem conhecer. Aqui é a fonte, né? Então, essa fonte, o Duchamp, ele coloca essa fonte em exposição, ele assina, sabe? E vai observar o questionamento das pessoas. Mas isso é um mictório. Por que ela se torna tão importante? Porque ela vai quebrar paradigmas, o espectador ele vai ter um novo olhar conceitual da obra. O porquê que essa obra acontece, o porquê foi colocado ali. Então, existem N vertentes e N foco de ideias, tá? Dessa questão da arte conceitual. Eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos sobre essa arte conceitual. Vamos ver? Então, aqui temos a arte conceitual. O que nós podemos falar dessa arte conceitual? Bem, vamos primeiro falar o foco na ideia. O que seria o foco na ideia? O conceito ou a mensagem mais importante que a execução, a técnica ou a estética da obra. Então, a mensagem, o que ele quer passar? Por que esses objetos estão aí? Então, o foco na ideia é mais importante. E aqui nós temos desmaterialização da arte. O que seria essa desmaterialização da arte? Muitas vezes a obra não está no objeto físico, né? Não está no objeto físico, mas na ideia ou no processo por trás dela. Então, esse objeto ele está aí como se fosse o quê? Eu estou apenas apresentando. Mas o que eu tenho por trás desse objeto? Por que é tão importante? E aí, o uso de materiais não convencionais. O uso de materiais não convencionais se dá o quê? Artistas conceituais utilizam textos, diagramas, fotografias, performances e objetos do cotidiano. Aí, mais uma vez, trago para vocês as mesmas imagens que elas fazem justamente o que nós estamos querendo mostrar para vocês. O uso, né, de diagramas, fotografias, performance, objetos do cotidiano, certo? E aí depois nós temos questionamento do sistema da arte. Vamos ver? A arte conceitual desafia o mercado de arte, galeria e o papel do artista, questionando o que pode ser considerado esse ou não. Então eles vão sempre estar questionando o porquê. Será que isso é arte? Será que isso não é arte? Então, esse questionamento ele vai ser algo presente na arte conceitual. Outro item que caracteriza essa arte conceitual é o quê? A participação do público. E como se dá essa participação do público? As obras frequentemente envolvem a interpretação ou a interação do espectador, tornando parte do processo artístico. Então, o que é essa interação do espectador? O espectador, às vezes, ele vai estar inserido na obra. Ele vai poder manusear coisa que não acontecia no passado, não é verdade? A obra era apenas para ser contemplada, observada. Então, a participação do público na arte conceitual vai ser muito importante. E aí, o processo intelectual. O que nós podemos falar sobre esse processo intelectual? O processo intelectual é o quê? A arte conceitual é muitas vezes associada a uma reflexão o quê? Uma reflexão crítica, filosófica ou política sobre temas contemporâneos. Então, os temas contemporâneos do que está acontecendo no mundo, como estão acontecendo, o porquê estão acontecendo, vai ser justamente o que vai mover esse processo intelectual de construção da nossa arte conceitual. Então, a arte conceitual ela vai trazer toda essa pegada, foco na ideia, desmaterialização da arte, uso de materiais não convencionais, questionamento do sistema de arte, participação do público e processo intelectual. Isso tudo faz parte da arte, o quê? Da arte conceitual, meus queridos. Então, isso é que caracteriza a arte conceitual. E dentro deste conceito, né, também podemos falar de um outro tipo de arte, tá? Que é justamente o quê? A nossa arte aqui,
que é uma arte chamada de pop art, que é a arte popular. O que é a arte popular? A arte popular, ela vem trazer o quê? Ela vem trazer um conceito que a arte não é só aquela que fica no museu, que ninguém pode fazer arte, mas ela vai trazer uma crítica principalmente ao consumismo. Aquilo que você vê na TV, é obrigado você ter, porque o artista mais famoso tem, eu tenho que ter, mas será que aquilo é benéfico para a minha saúde? Então, ela traz essa crítica naquele período, há muito tempo atrás, imagine nos dias de hoje. Então, a pop art, ela vai trabalhar justamente com as cores, principalmente as cores primárias, como se fosse uma história em quadrinho, utilizando sempre esses balões de grito, de pensamento, e através dessas cores. Então, vamos ver o que é essa pop art? Então, pop art é uma expressão que se refere a algo popular, a cultura popular no sentido de cultura de massa, aquilo que eu acabei de falar para vocês. O que é uma cultura de massa? Principalmente hoje a internet, as mídias e etc. Por exemplo, você deve ter visto uma banda de música classificada como pop, ou deve conhecer um termo pop rock. Então, essa cultura de massa é aquela música, certo? Um exemplo, que ela atinge milhares e milhares de pessoas, mas ela tem um efeito chamado de efeito cometa. O que é o efeito cometa? Ela faz um sucesso estrondoso, mas daqui a 3 meses ninguém me lembra mais daquela música. Então, é uma pop art, é uma música pop, que ela atingiu milhares de pessoas, mas que ela teve algo que não foi uma música clássica, ela não perpetuou o seu sucesso. Como nós sabemos, nós temos uma música clássica no Brasil que é Garota de Ipanema. Ela sempre está na moda, ela sempre é lembrada quando se fala de música clássica. E existem músicas que tocaram, fizeram sucesso há 3 meses atrás, mas que ninguém lembra mais. Então, essa é uma cultura de massa. Continuando. No mundo globalizado em que vivemos, poderíamos citar vários exemplos de manifestações culturais, pops, além da música, telenovelas, seriado, boa parte da produção cinematográfica e até mesmo o futebol fazem parte da cultura popular brasileira. Continuando, inclusive pelo fato de que tudo, nos dias atuais, passa por um processo de massificação, ou seja, televisionado, comercializado e exportado. Então, a pop art é justamente isso, é essa cultura de massa onde todos aderem àquela moda, né? A moda, principalmente, tem pessoas que têm o seu próprio estilo, não segue moda, é como eu me sinto bem. Mas tem pessoas que não podem alguém aparecer com alguma coisa na cabeça, que no outro dia está todo mundo, né, os camelôs, as lojas estão todos com aquelas banquinhas, as lojas com as vitrines, oferecendo aquele acessório que aquele personagem ou aquela pessoa famosa estava utilizando. Outras pessoas não, são pessoas, vamos dizer, críticas que dizem, bem, isso não faz bem para a minha saúde, então eu não vou utilizar, eu não quero utilizar. Faz essa crítica, faz essa leitura, mas a cultura de massa, muitas vezes, ela leva a questão do movimento, principalmente o movimento econômico, né? As pessoas compram muito porque fulano de tal está usando, fulano de tal está na moda. Você mesmo aí pode fazer uma reflexão, de repente olha no seu figurino e diz, o que eu estou usando que eu comprei porque fui influenciada através das mídias? Você mesmo pode fazer essa reflexão agora. Então, isso é a cultura de massa. Então, a pop art, ela vem justamente fazer essa crítica em relação ao consumismo. Então, vamos continuar falando um pouquinho mais da pop art. A pop art, ou arte pop, foi um movimento surgido principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, na década de 1950, que utilizava elementos, figuras e a própria estética popular em seus trabalhos, de maneira a fazer uma crítica direta e irônica da sociedade consumista que se formava naquela época, especialmente com a popularização da televisão. Aí eles estão falando ainda do período da televisão. Imagine hoje, né, essa questão do consumismo através das mídias e internet, etc. Observe semelhança com imagens, né, como eu falei para vocês, que observa a semelhança com as imagens das histórias em quadrinhos, tanto na expressão do rosto como na figura formada por ponto.
tal qual as imagens gráficas, o que na era digital chamamos de pixel. No Brasil, a pop art influenciou diversos artistas, dentre dos quais poderemos citar Cláudio, Rubens, Marcelo, entre outros, certo? E aqui nós temos mais algumas imagens que eu trouxe para vocês, mais alguns conceitos que falam em relação à pop art. Por que a pop art tem cores vibrantes? Vamos lá? E aqui nós temos mais algumas imagens e conceitos que eu trouxe para vocês. E o que nós temos aqui? As principais características da pop art incluem o quê? O que a pop art inclui? Justamente cores vibrantes. E o que nós podemos falar sobre essas cores vibrantes? Tons fortes e chamativos, como vermelho, amarelo e azul, são amplamente utilizados. Aí vocês estão vendo, principalmente nos remete o quê? As histórias em quadrinhos, não é verdade? Além das cores vibrantes, nós temos o quê? O uso da imagem de cultura de massa. O uso de imagem da cultura de massa. O que são essas imagens da cultura de massa? Ícones populares, anúncios, quadrinhos e produtos de consumo são frequentemente retratados, certo? Então, aí a questão da história em quadrinho, aí colocaram as colunas, né, dessa arquitetura aí, uma lata de sopa, representando uma lata de sopa enlatada, certo? E aí nós temos a aproximação entre arte alta e baixa. O que é essa aproximação de arte alta e baixa? Justamente aí a arquitetura que nos remete lá ao período clássico, com as latas de sopa envolvendo sua coluna. Então, alta e baixa, a cultura alta e baixa, o movimento borra as fronteiras entre a arte erudita e a cultura popular, desafiando as distinções tradicionais. Então, ela vai romper justamente com essa questão. Estilo figurativo reconhecível. Então, nós temos o quê? As obras apresentam figuras e objetos cotidianos de maneiras simples e diretas. A questão da história em quadrinho, a questão da lata de sopa, a questão da serigrafia, que vai ser apresentada na pop art, certo? Crítica e celebração da cultura do consumo. Então, a crítica e celebração da cultura de consumo é justamente que naquele momento a televisão estava sendo a mídia, né? Então as pessoas faziam o quê? A pop art tanto critica quanto celebra a sociedade de consumo e o materialismo. Então estava muito forte a questão do consumismo, de aparecer na TV, eu tenho que comprar, eu tenho que ter. Então eles criticavam, mas também eles exaltavam também. Técnicas industriais, aquilo que eu falei para vocês, a questão da serigrafia, de produzir em grande escala, a questão das histórias em quadrinhos, então o processo como serigrafia permitem a reprodução em massa das obras, certo? E aí, como eu falei para vocês, a questão das técnicas industriais, que vai trazer essa pegada, né, de produção em massa. Então a arte ela estaria muito mais acessível à população, ela estaria muito mais próximo. Eles criticavam, mas ao mesmo tempo eles também produziam em massa. A sociedade está tendo um novo olhar, a forma de consumir, a forma de criar. Então essas cores vibrantes, uso de imagens da cultura de massa, apropriação entre a arte alta e a baixa, traz toda essa miscigenação de informações na pop art, certo? Então, destes conceitos sobre a pop art, existe um outro tipo de arte com um nome muito parecido que veremos agora. Exatamente. Nós falamos sobre pop art e agora nós vamos falar sobre op art. Vocês percebam que aqui nós temos um cenário onde existem quantas cores? Vamos lá? Respondam. 2 cores. Eles vão, necessariamente, eles não usam só o preto e o branco, não. Tá bom? Eles usam outras cores, mas sempre eles querem trabalhar justamente com essa ilusão de profundidade, de movimento, tá bom? Então, eles vão utilizar isso, utilizando as linhas e essas cores, fazendo essa harmonia entre as cores e as linhas e causando essa ilusão visual no espectador.
tá bom? É como se aqui tivesse o quê? Aqui tem como se fosse um cone, né? E ele cresce, e aí aqui tem uma profundidade. Não, isso aqui é apenas uma parede. Mas a ilusão que é criada através da Op Art é justamente isso. Esses artistas querem criar essa ilusão, principalmente de movimento e profundidade. Vamos ver o conceito? Então, movimento artístico visual que utiliza a ilusão de óticas. Origem da Op Art. Usada pela primeira vez em 1965, tá, pela revista Time, o termo Op Art, muito bem, então serviu para designar um movimento artístico que se desenvolveu simultaneamente na Europa e nos Estados Unidos, no início da década de 1960. Considerada uma variação do expressionismo abstrato, a Op Art teve como precursor o artista húngaro Vítor, tá? Vasarely, que na década de 1930 pintou uma obra utilizando listras diagonais pretas, listras brancas curvadas, transmitindo ao observador a impressão de uma visão tridimensional. Aquilo que eu falei para vocês, altura, largura e profundidade, dando uma sensação de volume e movimento. Então é isso que diz uma visão tridimensional, mas utilizando um quadro, uma coisa plana. A Op Art utiliza de recurso visual que confunde a visão humana, dando a impressão de que a imagem está se movendo ou fazendo que ela seja vista de forma diferente, a depender do ângulo que a observa. O movimento artístico, né, expressou a mutabilidade e as ilimitadas possibilidades do mundo, tendo como fundamento a frase menos expressão e mais visualização. Eu trouxe para vocês essas imagens, né? Observem as imagens que eu trouxe para vocês. Então, as principais características da Op Art são... Quais seriam essas principais características? Vamos ver? Exploração de recursos visuais para provocar ilusão óticas. Olha aqui. Então, a exploração de recursos visuais, ela vai causar... Se vocês observarem bem essa imagem, no centro é como se ela movimentasse. Esse é o objetivo, criar essa ilusão. A imagem como se ela estivesse se movimentando, utilizando o quê? O recurso da utilização, né, das formas e das cores. Aí nós temos o quê? Utilização de formas geométricas simples. E quais são essas formas geométricas simples? Estão aí. É como se fossem quadrados, retângulos, que eles estão se alongando, mas que existe uma linha, né, que passa e cria esse movimento visual na obra de arte da Op Art. Certo? E aí, dentro disso, nós temos uso de poucas cores, predominando o preto e o branco, certo? Isso não quer dizer que vai ser só o preto e o branco. Por isso eu fiz questão de trazer essa obra aí da Op Art colorida, mas que não perde a sua essência nem o seu conceito, que é criar a sensação de movimento, a sensação visual. Quando você olha, você fixa o seu olhar na obra, você percebe que ela está em movimento. Nossa, mas como é fácil, é apenas alguns círculos, oval, né? E utilizando as cores, exatamente. E o uso de quê? Da perspectiva, que vai buscar lá nos primórdios do Renascimento, o uso da perspectiva para dar essa sensação visual, certo? E aí nós temos explorar a condição falível do olho pelo uso da ilusão de ótica. E aí, essa daí, eu adoro essa imagem. E o que é? Defesa para a arte, menos expressão e mais visualização, oposição de estruturas idênticas em uma interação entre si para causar o efeito óptico. Então, esse efeito óptico é o quê? Fixe seu olhar lá no centro da imagem. Se você fixar por alguns segundos, você percebe que elas estão convergindo para o centro, né? É como se todas as linhas elas estivessem convergindo para o centro, mas se você abrir o seu olhar um pouquinho mais, é como elas estivessem divergindo do centro para a extremidade. Então, tudo isso é uma questão de estudo também. A Op Art, ela tem essa capacidade de fazer isso
com a ilusão de ótica. E aqui nós temos uso de imagens ocultas que só podem ser vistas a partir de determinados ângulos. Essa aí é a questão do movimento dos ângulos, do teu olhar para criar esse movimento. Uso de poucas cores, que nós falamos, né? Essa aí é bem impressionante sobre essa questão da OP Art. Então, essas aí são algumas características, certo, da OP Art. E aí, o que podemos falar da nossa aula? Nós falamos justamente de movimentos artísticos, aonde vem o questionamento, vem o homem questionando a obra de arte, tirando objetos do cotidiano, colocando em uma exposição e dando um novo sentido, um novo valor. Eu sempre digo que para ser arte, ela não tem que ter uma utilidade, ela tem que ser contemplativa. Esse é um conceito da professora Lúcia. Tá bom? A arte, geralmente, porque se nós formos buscar lá na pré-história, o homem da pré-história, aquelas utensílios, as pinturas que ele fazia, não era contemplativo, era uma necessidade de sobrevivência. Hoje, ela é apenas contemplativa, ela não tem mais funcionalidade, mas ela marca um período, uma época e uma forma como era vivida naquele período. Então, ela se torna arte porque ela ajuda, né, as pessoas a entenderem como era vivido, mas ninguém vai mais pegar aquela panela lá da pré-história e vai utilizar, ela apenas vai ser contemplativa. Então, eu sempre digo que a arte, ela é contemplativa. A arte conceitual, justamente, ela pega um objeto, um conceito de objeto e dá uma outra forma. Hoje nós temos a arte onde o público vai participar, onde o público também está inserido. É aquele conceito que diz, quando o artista finaliza a sua obra de arte, ele entrega ao público, o público vai dar uma nova versão, uma nova interpretação, ou vai movimentar aquele objeto, aquela arte, e criar uma nova realidade, uma nova forma. Isso tudo a arte conceitual traz essa inquietação, né? Através desses objetos que ele dá um novo sentido. Falamos da pop art, que é justamente a cultura de massa, é a crítica à cultura de massa, mas, ao mesmo tempo, ela indica caminhos que utiliza as cores primárias, como se fossem histórias em quadrinhos. Ela começa a ser inserido o processo de criação em massa, né, como a serigrafia. Aí falamos da OP Art, que traz também essa pegada, trabalhando o quê? As cores. Ela tem que ser mais vivida, ela tem que ser mais contemplativa, certo? Então, dentro desse conceito, nós abordamos esses 3 movimentos artísticos. Então, finalizamos a nossa aula de hoje.